Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Hoje, na primeira aula do semestre, primeira aula também do Ensino Fundamental 2, tô felizão pra caramba. Antes de sair de férias eu falei que eu só voltava pra dar aula se tivesse um estúdio bonito igual a mim, atendendo a pedidos. Nós temos um estúdio maravilhoso, muito parecido comigo, né? Bonito e bonito igual vocês também, porque vocês brilham. E pra deixar mais bonito ainda o cenário, eu chamei ele, o meu moderador, o meu professor favorito de matemática, Jonas Almeida. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos agora para essa aula de matemática. Hoje eu vou mediar o chat aqui, hoje eu vou acompanhar vocês nesse retorno agora, dia 2 de agosto aí, agora exatamente 7h32. Muitos professores já, professora Cássia, bom dia, ótima semana a todos. Professor Gianildo, aqui também em escola, Manuel Lobo, lá de Futuporanga, bom dia a todos aí, sejam bem-vindos para essa aula. Retornamos aqui, né, retornamos você aí na escola ou você em casa, sempre acompanhando as aulas aqui do centro, né, Tony? É isso aí, quero dar um bom dia também pro Sidney, é o Sidney aí, Sidney, bom dia pra você. Você que tá aqui, né, do outro lado. Aê, muito bem. Tudo bom, Sidney? Bom dia! E vamos começar essa aula. Essa aula a gente não faz sozinho, né? Essa aula a gente faz com moderador, com chat, com intérprete de Libras também. E vamos mandar bala que vai ser muito bacana. Bom, para começar essa aula, vamos começar bem, né? Já vamos começar vendo a nossa habilidade de hoje, que é uma retomada, né? Então, nossa habilidade é a EF06MA24, que é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos, retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por todos os retangulares, sem uso de fórmulas, inserindo sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Os objetos do conhecimento são as situações, problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos recordar muitas coisas que nós falamos a respeito de grandezas. Então hoje vai ser meio que um bate-bola mesmo. A gente vai trocar bastante ideias a respeito do que são as grandezas, comentar o tamanho delas também. E hoje vai ser legal porque eu vou apresentar algumas grandezas que talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Vai ser bem curioso, vai ser muito bacana, certo, Jonas? Isso aí, hoje então nós vamos continuar aí a ideia das grandezas. Lembrando que essa semana, né, Tony, é uma semana de retomada, né? Exato. Nós vamos rever aí, revisitar algumas habilidades aí do primeiro semestre. Primeiro e segundo bimestre aí pra vocês, beleza? É isso aí. Né? Vamos lá então. Então a gente já vai começar lendo um texto que aconteceu nas minhas férias, pessoal. Coloca aí na tela pra gente, direção, por favor. Olha lá, o que diz o nosso texto, né? Ó, deixa eu te contar uma história. Vou ler com voz de locutor para vocês agora, hein? Um dia, eu estava viajando para a casa dos meus pais e no meio do caminho acabou a gasolina. Que falta de atenção a minha. Pam, pananã, vacilo. Olhei para uma placa na beira da estrada e lá dizia: posto de serviços a meia légua. E aí, a gente passando mais um aí, ó, pode passar para mim mais um. Olha lá, apareceu já uma unidade de medida aí pra gente, que é a légua, né? Vamos continuar, vamos lá. Decidi enfrentar a aventura e me pus a caminhar. E estava um calor, 313 Kelvin. Olha lá, pintadinho de azul aí pra você, ó. Tá o Kelvin. Então já apareceu duas unidades de medida aí, né? A légua e o Kelvin. Vamos prosseguir, vamos lá. Parecia que nunca ia chegar. Caminhei durante 4 hours. Olha aqui. Ufa! Já ouviu falar nessa daí, Jonas? Essa não. Passa aí, vamos pintar então, vamos marcar, olha lá, pintadinho de amarelo, Warhols. Olha, é assim que fala, será? É, deve ser. Vamos lá, vamos discutir isso aí depois. Fiquei muito aliviado ao chegar ao posto. Tomei 1 galão de água e comprei 2 de gasolina. Apareceu mais uma unidade, Jonas. Qual que é? O galão, não é É isso? o galão, olha lá. Então apareceu mais uma unidade de medida que é o galão. Vamos continuar? Vamos lá? Voltei caminhando. Andei tanto aquele dia que perdi 2 arrobas. E eu tava até precisando, né, Jonas, perder 2 arrobas aí, ó. Pode marcar pra gente arroba. Muito bem, vamos lá, passa mais um.
Olha lá. Então, apareceu aí pintadinho para vocês aí 5 unidades de medidas. E a partir dessas unidades de medidas é que nós vamos começar a falar sobre grandezas, tá certo? Bom, a primeira unidade de medida que apareceu pra gente aí, que tá pintada de verde, já no comecinho do nosso texto, é a légua, né? Você já ouviu falar na légua, Jonas? Já sim. E os professores já estão brincando aqui, ó. Professor Célio colocando, ó, perdeu 2 arrobas e dando risada. Então, precisa, né? Precisava, gente. Você viu que eu tô magrinho, chapadinho, bonitinho. Precisava perder peso, né? Operação Verão. Chegar no final do ano, vou ter que perder mais umas 2 pra ficar nos conformes aí, né, Jonas? Isso então, olha aí. só. Essa unidade de medida légua é a unidade de medida que a gente vê muito, por exemplo, em livros de história, assim, medieval e tal. Na sua opinião, você que está acompanhando aí nossa aula, légua é a unidade de medida de quê? De que será essa unidade de medida, né? Então vamos lá. Eu vou mudar agora de câmera, se for possível, claro, né? E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui para vocês. Vamos lá. Para a câmera aqui, vamos lá. Olha só, gente, ó. Eu tenho aqui um painel, e eu tô fazendo história hoje, viu, Jonas? Porque é um estúdio novo, e eu sou o primeiro a dar aula no semestre, eu sou o primeiro a colar fita crepe aqui também. É isso aí. E aqui, ó, o que nós temos? Nós temos aqui algumas grandezas, né? Nós temos a medida de tempo, nós temos a medida de massa, Certo. medida de temperatura, medida de volume e capacidade e medida de comprimento. Para vocês que estão nos acompanhando aí, essa unidade de medida, a légua, ela é a unidade de medida de quê? De qual dessas 5 aí que tá aparecendo, ó? Se der para aparecer as 5, ó, já tá aparecendo para vocês, Tá na telinha ó. para eles já. Medida de volume e capacidade, tem medida aí de temperatura, olha lá, medida de comprimento aí no finalzinho aí também, ó, aparecendo, ó, né? Der para ir para outra pontinha também, vamos lá, para outra pontinha, ó, olha só que coisa mais linda, gente, ó. Ó, medida de tempo. Gente, eu que eu tô mexendo essas câmeras no joystick aqui. Eles não estão vendo, é tudo com a força do pensamento, porque aqui é tudo moderno, né? Então, na opinião de vocês, a légua é a unidade de medida de quê? Já pode mandar aqui no chat, eu não vou nem dar tempo, não. Já vamos fazer esse bate-bola mesmo, porque a ideia é justamente essa. Olha só, pessoal, já mandando já. O seu xará aqui, ó. Professor Antônio colocando aqui o seu xará, falando que uma légua, 6.600 metros aqui. Olha e é uma aí. medida de comprimento, ó. Professora Marian também falando, o professor Flávio, Tony. Muito bem, ó. Professor Célio também falando que existe mais de uma medida de légua. Legal, e era justamente nesse ponto aí que eu queria chegar com vocês, né? Opa, aqui, eu tô meio perdido, gente, não tem problema. E ele falou que existe mais de uma medida de légua. Tem a légua terrestre e a légua marítima, né? Muito bem, e o pessoal falou que é uma medida de comprimento. Realmente, né? A légua, vou ter que pegar para vocês, ó. A légua, cadê a minha légua? Sumiu a minha légua? Não, a légua tá aqui, ó. A légua, pessoal, é uma unidade de medida de comprimento, né? Aqui no Brasil, a gente utiliza mais a légua terrestre, que é aproximadamente 6 quilômetros. Existem várias aí definições aí para légua, né? Nós temos aí vários valores diferentes, mas aqui no Brasil, aproximadamente 6 quilômetros. Você vai achar também outras literaturas mostrando que a légua tem 6.600 metros mesmo, mas é porque nós temos várias definições de légua. Então nós vamos utilizar para hoje o 6 quilômetros. Então, voltando para o texto, vamos lá, voltando para o texto, volta lá para o texto e vamos discutir um pouquinho. Se eu caminhei aí, gente, meia légua, quantos metros ou quantos quilômetros eu andei? Já mandaram aí, Jonas? Ainda não. Mandaram aqui uma informação, achei até interessante. Como que você falou que a légua aí tem medidas bem diferentes, né? Eu encontrei uma do professor Sebastião aqui, ele colocou que meia légua é 500 metros, né? Olha aí. Uma ideia aí de 500 metros. A ideia do comprimento, todo mundo falando, né? A questão do comprimento aqui, que é o que colocou. Aí uma pergunta, ó, achei até legal aqui, ó. Por que existe o Papaléguas, Tony? Porque existe, mas legal, né? Olha só, o Papaléguas, ele corre, não corre do coiote? E ele corre muito rápido, né? Então eles fazem essa relação, esse trocadilho, dizendo que ele come o caminho, né? Ele come a distância com a velocidade que ele anda, né? É por isso, gostou? Legal essa. Momento cultura, né? É isso aí. Vamos lá, muito bem. Já tá colado aqui, ó, na medida de comprimento. Nós já temos aqui a légua aqui, ó.
medida de comprimento, légua, 6 quilômetros, né? E o pessoal falou aqui que meia légua é igual a 3.000 metros ou 3 quilômetros. Vamos lá, Boa. continuando. Voltando para a tela aí, Jonas, o que nós temos aí, ó? Decidi enfrentar a aventura e me pus a caminhar e estava um calor 313 Kelvin. Tá muito fácil aí, né? Tá muito fácil essa. A unidade de medida Kelvin é o quê? Né? Nós já achamos a medida de comprimento, ainda temos medida de tempo, medida de massa, medida de temperatura e medida de volume e capacidade. Então o Kelvin é a unidade de medida de quê, Jonas? Já mandaram aí para você? O Kelvin ainda não. Só uma notícia aqui que mandaram antes, os professores perguntando aqui, falando, professora Girlane falando, ó, Jonas, fala para os alunos que o chat não está funcionando. Já mandei aqui para a produção, falando aí do chat de vocês. Então calma, fica calma e acompanha a aula, como é a primeira semana, às vezes aí dá alguns problemas, infelizmente aqui no chat. Mas os professores aqui sempre participando, só podemos agradecer aqui, ó, professora Ivana, medida de temperatura, professora Miriam, temperatura. Professor Carlos, Kelvin é uma grandeza de temperatura. Tem a ver com termodinâmica. Olha que legal. Muito bom, olha aí, ó. Olha que legal, Tony. Bacana, bacana. E é isso mesmo, ó. Vou vir para essa câmera aqui já para mostrar para vocês, ó. Medida de temperatura, né? Boa. Olha lá, o Kelvin é uma medida de temperatura que é utilizada no meio científico, viu, Jonas? Uhum. Lá no meio científico a gente usa muito o Kelvin, talvez seja até por isso que você aí do sexto ano não conheça tanto essa unidade de medida, né? Mas o Kelvin é a unidade de medida de temperatura. Vamos voltar pro texto, vamos lá. Continuando aí, ó. Parecia que nunca ia chegar, caminhei durante 4 Warhols, né? O que é isso, Jonas? Assim, o que você acha que é, né? Essa é nova, né? É medida de cereal, sabe? É o nome eu ia falar a marca, é o nome de cereal matinal. Não é não. O que o pessoal falou aí, Jonas? Alguém já deram algum palpite aí, não? Será que o pessoal sabe o que é o Warhol? Não, ainda não mandaram, não. Ó, tem uma intrusa aqui, né? A professora Viviane tá acompanhando aqui no estúdio vizinho. Lembrando que nós estamos no estúdio novo aqui, 2 estúdios novos aqui do Centro de Mídias, né, Tony? É isso aí. Bom, vou falar um pouquinho sobre esse Warhol, né? Tem um artista plástico aí muito conhecido, moderno e tal, chamado Andy Warhol. E durante aí uma exposição muito polêmica, né? Depois você pode procurar sobre o que fala essa exposição. Ele disse aqui, comentando sobre a exposição dele, ele disse o seguinte, ó. Um dia todos terão direito a 15 minutos de fama. Essa frase é de Andy Warhol. Procura lá, ó. Já pega esse nome aqui. Gente, eu posso estar até errando o nome dele, mas escreve esse nome aqui, ó. Depois você joga lá na internet lá e procura por imagens. Você vai achar uma imagem que é muito comum, que é uma foto da Marilyn Monroe, que tem lá separadinho, lá coloridinho. Você vai ver, você vai lembrar. Ele que fez aquela fotografia, né? Ele era um artista plástico, né? E ele disse isso. Então, pensando nessa ideia, no âmbito científico, criou-se uma unidade de medida, que é o Warhol, que é 15 minutos, né? Então, um Warhol é igual a 15 minutos, né? Então, se eu caminhei durante 4 Warhols, quanto tempo eu caminhei? Vai falando aí enquanto eu vou fixando. Falaram aqui da questão de medida de tempo, né? Depois muito que bem. falando. Então, o professor Danilo colocou que é uma medida de tempo. A professora Renata também uma medida de tempo. A professora Miriam, da escola Padre Fidelis Tanabi, São Paulo, a professora Miriam Miola também colocando medida de tempo. Aí, nossa, os professores aqui, é muito legal isso, né? O professor Carlos colocando 1/4 de hora e o professor Ivan colocando 1 hora, a professora Cristina também 1 hora, da Escola Estadual Michael Além do Rio Claro, né? Professor Giovanni 1 hora, ou como muitos colocando aqui, 60 minutos. Muito bem, é isso mesmo, né? Se um Warhol é 15 minutos, então 4 Warhols vai ser igual 4 vezes 15, que é igual a 60 minutos, e 60 minutos é igual a 1 hora. Beleza? Boa. Continuando a ler o texto, né? Voltando lá, a gente tem pintadinho de rosa aí, a ideia de galão. Falando que eu tomei 1 galão de água, né? Gente, galão de água, né? Esse galão é unidade de medida de quê?
galão. Galão. Não é um galo grande, não, viu? É. Já vou roubar sua piada já pra você não usar. Então né? tá bom. O pessoal já mandou aqui, ó. Já colocaram. Muito bem. Colocaram aqui, ó, o professor Danilo, sempre participando aqui, ó, colocou, é uma medida de volume e capacidade. Tem essa Muito relação, bem. né, Tony? Ele é lá de Araraquara. Colocando, então, uma medida de volume, né? Sempre bom ressaltar, é uma medida de volume aí, Sim. porque você não sabe o quanto tem dentro do galão, né? Exatamente. Então, é uma medida de volume aí, colocando capacidade, volume. Da Escola Dr. Cláudio de Souza Lutece aqui, professor Leonilda, também mandando aí a ideia de volume e capacidade. Muito bem, é isso mesmo, ó. Mostrando aqui para vocês, ó. O galão é uma unidade de volume e capacidade, né? Que vale 3,6 litros, 3.600 ml, né? Também Boa. a gente pode também falar dessa forma aí. Voltando para a tela, nós temos a última aí, Jonas. Qual que é a última unidade de medida que aparece aí? Arroba. A arroba é conhecida, a gente comentou bastante, né? Já falou bastante lá no sobre ela. bimestre passado, a gente falou sobre a arroba, Eu só né? acho que a frase ali não é muito verdadeira, né? Mas tudo bem. Voltei caminhando, andei tanto que aquele dia que perdi 2 arrobas. Acho que você pegou a arroba do computador e deixou pelo caminho, não foi? Não foi não. O pessoal sabe do Não que foi se trata, né? Já foi falado um pouquinho sobre isso, inclusive virou até piada no bimestre passado, né? Aham. E aí, pessoal, vocês lembram da arroba? Colocando Lembram? aqui, ó, lembra? O professor Minian lá colocando arroba é uma medida de massa aqui, Muito né? bem. Por fim, né, o professor Danilo também é uma medida de massa. Da Escola Estadual Professora Clotilde de Castro Barreira, 15 quilos. Lá a professora Renata colocando que é uma medida de massa, Tony. O valor já 15 arrobas, 15 quilogramas é o quanto equivale, né? É a uma arroba aí. Então, se a gente for fazer uma conta aí, né? Os Sim. professores colocando aqui, né? Charles, eu não sei se é professor, se é de diretoria, falando que você perdeu 30 quilogramas, Tony. 30 quilogramas. Operação Verão, é isso aí, né? Nossa. Muito bem, muito bem. Então, gente, ó, a gente já começou já a preencher nosso painel, né? Tá bem bonitão. Então, nós temos aqui para medida de tempo, nós temos o Arrow, né? Medida de massa, arroba, medida de temperatura, o Kelvin. Nós temos aqui medida de volume e capacidade, nós temos o galão, que é 3,6 litros. E nós temos a medida de comprimento, que é a légua. Escolhe uma medida aí, Jonas. Uma medida? dessas 5 aqui. Uma das 5, eu gosto tempo, muito. massa, temperatura, capacidade e comprimento. Eu gosto Escolhe. muito da de temperatura, eu gosto muito do Kelvin. Legal. E a gente falou um pouquinho sobre a temperatura também, né? Foi uma aula em que a gente não fez tanta conta assim, né? Porque se tratava mais de um âmbito mais científico, mais voltado Sim. para a física, a gente não tinha intenção de mostrar nenhuma fórmula assim. Mas foi comentado para vocês no bimestre passado outras 2 unidades de medida. Quais são essas outras unidades de medida, Jonas? De temperatura? De temperatura. Temperatura, nós falamos muito aí sobre o Celsius, né? Foi uma Celsius. medida do Celsius que nós utilizamos aqui. E existe o Fahrenheit, né? Olha que Que é uma bonitinho. medida geralmente de países de língua inglesa, né? Exatamente, ó. Então aqui no Brasil, ó, a gente utiliza o Celsius e os países de língua inglesa nós utilizamos o Fahrenheit. Olha que bonito, você viu como eu falei bonito, Jonas? O Fahrenheit, né? Então essas daqui são outras 2 unidades de medida de temperatura, né? Só para curiosidade, escreve no seu caderno, eu falei que estava um calor 313 Kelvin, anota que 313 Kelvin é igual a 40 graus Celsius. Escreve lá pela conversão, depois procura na internet como é que faz essa conversãozinha aí e comenta depois nas redes sociais e marca a gente, né, Jonas? Isso que vai aí. ser super bacana. Vamos lá, Jonas, pede pro pessoal escolher mais uma unidade de medida. Então a Olha, gente já trabalhou com uma delas que é a medida de temperatura. A gente já vai marcar aqui o Celsius já, né? Eu vou usar a medida aqui então, Tony, que os professores estão te zoando, tá? Os professores, ó, o professor Carlos falando o seguinte: eu estou precisando fazer essa caminhada que você fez para perder essa massa corporal que você perdeu. Muito bom, muito o bom. professor João também falando, me passa essa receita para perder 30 quilogramas aí, por favor. Para vocês, essa caminhada, o Tony deu uma volta no estado de São Paulo, né? Então ele deu a volta, o perímetro, olha a palavrinha que nós usamos. Perímetro! Né? Pam, pananã. Então nós usamos
Então vamos usar a medida de massa, Tony. Então pode ser? Vamos à massa, então. Ó. Olha só, nós já temos aí como unidade de massa, nós temos aí, cadê a massa? A massa tá aqui, ó. Nós utilizamos as arrobas, né? Isso. Quais são as outras unidades? Pergunta aí no chat aí, quais são as outras unidades de massa que a gente também utiliza? Antes, eu vou te fazer uma pergunta. Os professores colocando aqui, o professor Célcio e o professor Eduardo, eu não conheço. Eles falaram que existe medida de temperatura o Celsius, o Fahrenheit, o Kelvin e o Reaumur. Reaumur, verdade. Reaumur. É Você isso conhece? mesmo. Essa você Conheço sim. Ela caiu em desuso, né? Mas ela existe mesmo, é verdade, tem isso mesmo. Eu vou conversando e vou colando fita crepe aqui, tá vendo? Vamos lá. E aí? Pra massa, falaram mais alguma coisa aí? Falaram aqui, ó, a professora Melissa colocando quilograma, né, que é a unidade que muito usual, nós né? fizemos a conversão lá. O professor Leonildo aqui colocando quilograma e o grama, né, uma medida que nós utilizamos também, da escola Dr. Cláudio de Souza Lutécia. A professora Silene aqui colocando, também achei legal, ó, ela colocou quilograma a tonelada, Tony, olha legal. Que interessante. Tonelada e a gramas. E aí, vem aquelas piadinhas, né, que você fez anteriormente, né? Tem o miligrama, que é a da formiguinha, né? Tem o miligrama. Professora Carla aqui colocando a ideia também do miligrama, decagrama, todas as medidas aqui que nós falamos Olha anterior. Só. A gente tem um monte de unidade de medida mesmo. Foi muito legal o pessoal lembrar, né? Que a gente falou das formiguinhas também, tá no seu caderno. Mas eu separei 3 que são as mais usuais, viu, Jonas? Assim, certo. Né? Que nós temos aí a tonelada, o quilograma, né? E nós temos aí o grama. Eu vou colocar na ordem, tá, Jonas? Tá. Eu vou colocar primeiro o grama, que é a menor unidade. Ok. Tá? Beleza, em seguida fechado. eu vou colocar o quilograma. E por fim, eu vou colocar a tonelada, né? Muito bem, tem até uma musiquinha, né, que fala das toneladas, né? Muito bem. Vamos lá. Faltam ainda 3, né? Isso. Vamos lá. Então agora vamos falar da unidade de medida de tempo, né, pessoal? Boa. Para tempo, o que eu separei aqui, né? Eu já vou falar esse já para ir mais rápido, inclusive, né? Aqui nessa câmera aqui, ó, nós temos os dias, que são 24 horas, né? Nós temos também os segundos, que é uma unidade bem pequenininha, inclusive no meio científico a gente usa os segundos, né? Nós temos aqui as horas, que são 60 minutos ou 3.600 segundos, que a gente já falou também sobre isso, e os minutos. E aí, o que nós temos faltando aí, Jonas? Ó, vamos falar sobre medidas de comprimento. Bora, vamos lá. Vamos lá. O que o pessoal manda aí pra gente? Só antes de dar os créditos aqui, a professora Melissa falando também dos segundos, né? A professora Ana Paula também falando da questão da semana, né? Os dias da semana aí, falando sobre os minutos e os dias, né? Que nós temos. Todo mundo colocando mês também, que é importante, sim, né? Meses, bacana. anos. São medidas aí no que nós podemos falar que é uma medida de tempo. E de comprimento. Coloquem aqui no chat por medidas de comprimento aí que vocês conhecem. Nossa, eu gostei dessa. A professora Leonida colocando também as décadas e o bimestre, né? Legal, nós estamos bacana. entrando agora no segundo semestre, né? Show de bola. Do ano, né, Tony? Muito bem. Então, ó, já tá colado aqui, Jonas, ó. Fechado. Os segundos, os minutos e as horas, né? Tá? E os dias também tá aqui anotadinho. E aí de comprimento, pessoal, o pessoal já falou, né? Falou aqui, ó, alguns já comentando aqui medida de comprimento. A professora Carla, os quilômetros. Legal. Acho que você tem aí os quilômetros. Tem, ó, não tem um quilômetro. Então, tem o quilômetro. O professor Flávio falando do centímetro também. E aí, eu separei só 3, né? Porque não ia caber na tela, né? Milímetro. Mas olha só, centímetro, metro e quilômetro. Nós temos o milímetro e temos as outras formiguinhas aparecendo aí também, né? Então, ó, ficou faltando somente a de volume e capacidade. Já vai pedindo pro pessoal já falando já, enquanto eu vou colando esse daqui para no final a gente tirar um print esperto do nosso mapa mental. Dos metros também estão falando dos quilômetros, né, que a gente comentou, da légua, que foi uma medida que nós falamos bastante aqui, né, Tony? Sim. Sobre... Foi o alicerce, né? E aí da questão, acho que do comprimento, ó, eu encontrei uma aqui do hectare, a AREM do hectare, o professor Eduardo colocando aqui uma medida. Encontrei gramas também, aqui alguns professores me mandando. Encontrei gramas, encontrei também... Outras que vêm relacionando ao comprimento,
eu encontrei o centímetro, o milímetro, o metro aqui, Tony. Muito bem, legal. E aí, gente, ficou faltando aí para nós finalizarmos a nossa aula, colarmos aqui os de volume e capacidade, né? Então, para encerrar aqui, eu vou colocar aqui para vocês, né? Já colando essas 3 últimas, já encerrando, e aí vai subir já para vocês também a avaliação para a gente concluir a nossa aula. Então, nós temos aí, ó, o litro que é muito utilizado, né? São 1000 ml. E nós temos aí o metro cúbico, né? Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E nós temos o pequenininho, né? O mililitro, né? Então, ó, abre aí, já tira um print aí do nosso mapa mental, né? Que fala sobre as grandezas e avalia a nossa aula, né? Gostou? Jonas, eu adorei o azul da roupa do Tony, adorei o estúdio também e adorei o mapa mental. Tira um print aí bonitão, siga a gente nas redes sociais, @pro.tony.mate e @jonasalmeida89. Manda pra gente o seu mapa mental e diga que se você gostou aí e vai ser um prazer aí compartilhar. Um cheiro pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.